Vamos louvar então? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Cante. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Deus procura por você um verdadeiro adorador, em espírito, em verdade. Te adoramos, oh aleluias, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis, oh glórias. E Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis. E Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, onde flui o louvor. Eu quero ouvir só a sua voz agora, pra te adorar, oh aleluias. Foi eu, Jesus, meu prazer é te louvar, nos braços do Senhor. O meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, onde flui o louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Meu prazer é viver
Deus, onde flui louvor. Aplauda Jesus, querido. Aleluia. O Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Continue exaltando o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos louvar do início. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nos céus. Para sempre exaltado, para sempre glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Que as palmas louvem o Senhor, glorifique a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, disponibiliza agora teu coração para o Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos mais de Ti. O Senhor já está aqui neste lugar, Tua glória já invadiu este lugar, Senhor. Mas nós clamamos, vem mais, Senhor, mais, haja mais de Ti. Queremos engrandecer a Ti, sim, Te louvar, Senhor, de todo o coração, mas na Tua presença, Pai, na sala do Teu trono, aos Teus pés Te adorar, Senhor, porque só neste lugar, só na Tua presença, Pai,
Só diante dos teus pés nós verdadeiramente seremos curados, ao sermos tocados por ti, ó Pai. E nós cremos que tu, Senhor, toca em nossas vidas, quebrando, ó Pai, destruindo toda barreira, todo empecilho, toda algema, toda corrente que possa ter sido lançado contra o nosso coração. Nós cremos, Pai, no poder do teu nome. E por isso, Deus, pela tua misericórdia clamamos, vem com mais de ti, menos de nós e mais de ti, Senhor, menos de nós e mais de ti, Senhor. Espírito Santo, leva-nos a conhecer mais de ti, queremos ir mais fundo, Deus, e mais fundo, Pai. Espírito Santo, são tantas as circunstâncias, tantas são as situações que tentam, ó Deus, o tempo todo nos abalar, nos entristecer, ou até mesmo nos agitar a ponto de nós não percebermos o quão presente o Senhor está. Mas nesta manhã, Senhor, nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos que caiam por terra toda e qualquer investida de Satanás que tenta nos impedir de te adorar. Senhor, aqui estamos, aqui estou, Senhor, minha mente, meu coração, todo o meu ser. Tu és o nosso manancial, Tu és o Deus, a nossa fonte inesgotável. Tu és aquele que nos sustenta. Se Tu, ó Pai, nosso abençoador hoje e sempre, em o nome de Jesus. Haja paz que excede o entendimento em cada coração. Oramos em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pergunta para o teu irmão do teu lado, a paz no teu coração hoje para adorar a Deus? Deixa Deus, manancial, fonte de vida, de onde eu quero beber todos os dias. Vamos cantar essa última canção. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial. Para o quê? Para sustentar a minha vida. Senhor Jesus, vamos dizer juntos: eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia. Manancial, única fonte de vida Tu és. Vamos louvar uma vez mais, expressar a nossa sede de Deus. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, ó Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos erguer as nossas mãos e declarar. Se você tem sede, diga para Ele: eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tua. Eu tenho sede de Ti, eu tenho sede, minha alma anseia por Ti. Aleluia, só me satisfaço quando estou aos Teus pés. Quando estou junto aos Seus pés, eu tenho sede. Minha alma anseia por Ti,
diga, única fonte de vida, tu é manancial, manancial, única fonte de vida, tu é manancial, manancial, única fonte de vida, tu és. Podemos aplaudir ao Senhor e dar glórias ao nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Espírito Santo, vem falar conosco, nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Aqueles que estão aqui possam dizer amém. Hoje, aos irmãos a compartilhar, e eu vou dar o título desta meditação em Daniel como chamado para ser fiel. Repita comigo: eu sou chamado para ser fiel.
Veja como tem uma ligação muito forte. Não é só eu ficar assistindo de longe ou dividir minha atenção. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu fui chamado para isso. Nós fomos chamados para isso, para sermos fiéis ao Senhor. Fiéis em tudo, em tudo, em tudo. Inclusive na hora de cultuar ao Senhor, ainda que haja alguns impedimentos, e nós vamos aprender isso hoje. Então, com base, agora eu vou me ater ao capítulo 1, aos versículos de 3 a 21, mas não dá para não considerar os dois primeiros versículos que nós falamos quinta-feira. Eu acredito que Felipe, fica disponibilizado lá, não fica gravado, né? Se você não teve oportunidade, você vai lá, ouça a palavra e talvez você vá entender melhor. Mas eu posso aqui, em caráter de introdução, fazer, né, uma pequena menção do que nós falamos na quinta-feira. Do capítulo 1, do versículos 1 e 2 do livro de Daniel, a máxima ali do ensinamento, e que está registrado, é de que tudo está no controle de Deus. O povo foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o inimigo que sobressaiu. O inimigo, quando nós sofremos alguma derrota, alguma coisa desse tipo, não é porque o inimigo foi mais forte. O inimigo nunca será mais forte. Foi porque nós não nos aproximamos tanto de Deus como deveríamos. Porque o fundo histórico, e principalmente espiritual do povo nessa época, e se eu não estiver enganado, em 2 Crônicas, capítulo 36, é onde está registrado esse pano de fundo, o rei Josias, se eu estiver enganado no nome, eu sou muito bom de gravar nome, mas se eu não me engano, o rei Josias, que havia feito toda uma reforma, aproximado o povo de Deus, mas após a sua morte o povo se perdeu. E outros que vieram sucedendo no reinado, uns eram fiéis, outros não. E o povo embarcava nessa mesma dinâmica, se distanciavam de Deus. E eles se distanciaram tanto de Deus, que quando o profeta Jeremias veio trazendo a palavra de Deus, o recado de Deus, da parte de Deus para o povo, ao invés de eles se quebrantarem, se arrependerem, houve endurecimento do coração. Se você ler lá, você vai ver que o rei endureceu a sua cerviz, né? Houve um orgulho. Cerviz seria uma região mais ou menos aqui no pescoço, né? Mas qual o significado que tem disso? De pescoço enrijecido. O que significa? É uma figura de linguagem? É o orgulho, o orgulhoso, que não debruça a sua cabeça, que não reconhece os seus erros. E assim o orgulho tomou conta, porque eles achavam que realmente estavam certos e que, basicamente, tendo o templo e os utensílios do templo, já estavam garantidos em toda a batalha. E nós aprendemos na quinta-feira que não é só o externo. É claro que faz-nos muito bem, por exemplo, estar aqui hoje, né, louvando a Deus no santuário de Deus, faz muito bem, sim. Faz muito bem nós nos vestirmos adequadamente como cristãos que somos, né, com ordem, com decência, expressando, sim, o respeito e o temor que nós temos a Deus nas nossas atitudes, sim, isso é importante. Porém, essencial, cantamos isso, né? Essencial é o Senhor, é o relacionamento nosso com o Senhor, a nossa proximidade com o Espírito Santo. Se não houver uma íntima ligação do nosso coração com o Senhor, em oração, em jejum, em devocional, em leitura bíblica, em obediência ao que a Bíblia diz, num exercício diário, se não houver isso, irmãos, então não há nada. Deus está perto daqueles que o buscam. Deus não está comigo só porque eu tenho uma Bíblia e vou agora colocar ela aqui, vou colar uma Bíblia aqui no meu peito, colar ela na minha cabeça, e agora nada vai me atingir porque eu tenho a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela vai ter efeito quando eu debruçar os meus olhos sobre ela, ler, meditar e trazer para o meu coração. Você está entendendo? Amém ou não amém? Essa proximidade o povo não tinha mais. E Deus é misericordioso e desejoso de trazer o seu povo de volta. E enviou Jeremias a falar ao profeta, a dizer, o Senhor está dizendo, vem de volta. Mas o povo não quis ouvir. E Deus, ainda assim, querendo trazer de volta, aí nós aprendemos que Deus repreende a quem ama. Deus repreende filhos e não bastardos.
mas os filhos Deus repreende. Como assim, pastor? Você acha que não tem muitas tribulações que Deus permite vir para eles nos despertar? Tem situações que Deus permite que é para a gente, está orando pouco, está me buscando pouco. Vamos despertar. E diga-se de passagem, irmãos, nós costumamos orar mais quando nós enfrentamos dificuldades. É ou não é verdade? Quando tudo está bem, a gente relaxa, né? E aí Deus, por amor, olha só que Deus amoroso. Eu fico admirado com esse Deus maravilhoso. Mesmo assim, mesmo nós não obedecendo, sendo inimigos de Deus, Ele ainda deseja nos resgatar e permite com que situações às vezes aconteçam. E foi assim que Ele fez com o seu povo. Ele pegou Nabucodonosor, um rei da Babilônia, levantou e fortaleceu o reino babilônico para que eles viessem e sitiassem todo Judá e levassem todos cativos. O povo de Deus perdeu a batalha, foram levados como escravos para servir na Babilônia, tudo pelo plano de Deus, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Você entende? Amém ou não amém? E esse era o cenário, um povo distante e um Deus desejoso de trazer esse povo. E a ferramenta que ele teve que usar foi a de usar o próprio Nabucodonosor, que é o símbolo do inimigo, o símbolo do mundo, a Babilônia é o símbolo do mundo, para lançar-se, sobressair-se contra o povo de Deus para trazer eles de volta, futuramente trazer eles de volta. Bom, no meio desse povo que foi levado cativo, estavam também servos fiéis. Porque alguém fala assim, pastor, mas eu sou fiel ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro e tal, mas eu também estou enfrentando lutas. E, irmãos, você acha que Daniel não era também fiel? Ananias, Azarias, Misael? Mas estavam ali e sofreram também. E eles tinham algumas qualidades, inclusive. A Bíblia fala que, que nós acabamos de ler mesmo, quando eles eram jovens sem defeitos, doutos em ciência, instruídos na sabedoria, ou seja, eram pessoas capacitadas por Deus. E no decorrer da história, e nós, quase todos nós, acredito eu, já conhecemos um pouco da história de Daniel e seus amigos, né? De que eles eram homens fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. No entanto, não foram isentos de enfrentar as mesmas lutas que os outros não tão fiéis enfrentaram. Foram levados, sim. Então, o pano de fundo é esse: apostasia, rejeição à voz de Deus, profanação do sagrado, porque era uma misturada, eles já estavam adorando a outros deuses e babilônicos e tal, e o orgulho era o cenário daquela ocasião. E, irmãos, não é muito diferente do que nós vimos hoje. Deus está falando conosco, Deus está chamando o seu povo, Deus está lançando, inclusive, situações como, por exemplo, essa pandemia. Vou citar lá de novo, sim, para trazer despertamento ao seu povo, um propósito de trazer quebrantamento de coração. Sim, porque Deus repreende a quem ama, Ele quer trazer de volta, mas nem todos ainda estão despertando. E eu espero que nós aqui, pelo menos hoje, sejamos mais espertos ainda e nos aproximemos de Deus. Amém ou não amém? Porque nós somos chamados para ser fiéis. Para sermos fiéis. Amém ou não amém? Então, lições para uma vida daquele que é chamado a ser fiel. Quero compartilhar com você 8 lições que eu vou aprender aqui, nós vamos aprender nesse texto. Lições para a vida daquele que é chamado para ser fiel. E eu te pergunto, você se sente chamado por Deus para ser fiel? Alguém mais esperto deveria perguntar assim: existe alguém chamado por Deus que não seja para ser fiel? Será que Deus chama alguém para que esse alguém não seja fiel? Ou não precise ser fiel? A resposta é não. Deus chama, e quando Deus chama para sermos fiéis a Ele. E então esta lição para todo aquele que é chamado a ser fiel. No versículo 4 diz assim, que eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Que lição nós aprendemos aqui, irmãos?
O inimigo persegue aqueles a quem Deus tem um propósito. Vou repetir. O inimigo persegue aqueles a quem Deus tem um propósito. Se você está sendo perseguido, se há lutas contra a sua vida, se você vive sendo perseguido por Satanás, pelo inferno, em qualquer área da vida, mas você percebe que há uma perseguição, entenda uma coisa, por isso que a Bíblia fala assim, né, que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe aqueles que foram chamados e ele está o tempo todo arquitetando para paralisá-los. Então, a primeira lição que todo aquele que é chamado para ser fiel precisa aprender é que o inimigo só persegue aqueles que em Deus tem propósito. Então, se você está sendo perseguido, se há lutas que você está enfrentando, então Deus tem propósito na tua vida. Amém ou não amém? Quem está enfrentando uma luta aí esses dias? Hein? Então, Deus tem propósito na tua vida. Que maravilha! Deus tem propósito na tua vida. A segunda lição, versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Segunda lição, você não está sozinho. Você não é o único. Você não é o único. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós somos muito tendenciosos a cultivarmos dentro de nós um sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Porque nós achamos que só nós estamos sofrendo, só eu estou sofrendo essa situação. Não, porque eu sou pastor, eu sou mais perseguido. Eu sou pastor, as coisas são mais difíceis para mim. Aí tudo que acontece. Outro dia nós fomos passear, decidimos dar um passeio depois de tanto tempo. Vamos passear, o carro estava parado há 4 meses em casa. Lavamos o carro, limpamos, todo dia ligamos o carro, saímos e o carro enguiçou, voltamos, o passeio não deu certo, a cidade estava fechada, o carro enguiçou, teve que vir de reboque, o reboque tinha uma coisa só. Falei, meu Deus, será que só aconteceu? Porque sou pastor, aí Deus falou assim, para com isso, rapaz. Para com esse sentimento de autocomiseração, está pensando que você é a última cereja do bolo? Fala para o teu irmão do teu lado, você não é a última cereja do bolo, você não está sozinho. Sabe esse irmão que está aí do teu lado? Ele também está enfrentando lutas. Então, vamos erguer a nossa cabeça e vamos confiar em Deus e vamos seguir em frente. A luta que vier, vamos encarar, vamos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. A oração, o jejum, a leitura bíblica. E nada de ficar, eu estou assim, a gente tem tendência, igual Elias, a fugir para a caverna e ficar lá, só eu, Senhor, só eu, que nada. Deus tem sustentado milhares e milhares aí, que estão sendo também apertados, como diz, né, nós crentes pentecostais passando pela moenda, e a gente tem uma moenda ali, que é uma moenda antiga, né? Aí você já pode imaginar como é que é. Está passando pela moenda, está sendo amassado, está sendo quebrado, tem gente aí passando por o estreito. Agora você começa a entender, né? Não está? Então não é só você, é claro que cada um tem a sua luta. Um enfrenta uma luta, hoje está enfrentando uma batalha, talvez, na questão da vida financeira, porque trouxe isso, né? Quantas pessoas estão desempregadas, e aí a vida financeira vira um caos. Outros estão enfrentando problemas de saúde, outros problemas de relacionamento, mas todos estão enfrentando algum tipo de situação. Agora, a coisa que é única para todos nós, irmãos, ou pelo menos deveria ser, crer que o Senhor é Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação, pois Ele disse isso, amém ou não amém? Então, não fique com esse sentimento de autopiedade de você, não. Ficar com muita peninha de você, achando que você é o único que está sofrendo. Não é. Deus está olhando para você, sustentando você, mas você não está sozinho nessa. Daniel não estava sozinho. Não posso atender agora, é o meu filho. Adivinha o que ele quer? Eu sei o que ele quer. Liga para ele e diz que não. Quer jogar. Então, até me tirou a concentração, meu filho, vai ter que orar, vai subir um monte comigo. Daniel não estava sozinho. Ananias, Misael e Azarias. Por outro lado, também ele não estava sozinho como alguém capacitado. Ao mesmo tempo que não era alguém sozinho só sendo perseguido, também não era alguém sozinho capacitado por Deus, que Deus tem propósito. Porque
tem alguns momentos que a gente pensa que nós somos os mais perseguidos, mas algumas vezes a gente pensa que nós somos os mais bambambãs. Fala para alguém aí perto de você, você também não é um bambambam sozinho, não. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Ah, mas eu sou especial para Deus. Sou especial para Deus como os irmãos são especiais para Deus. Mas eu não sou mais especial para Deus do que os irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa. Você está entendendo? Você compreendeu? Amém ou não amém? Nós não estamos sozinhos nessa. Você não é o único. Terceira lição que aprendemos aqui, agora no versículo de número 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. O que é isso? Que lição que eu aprendo? Que o mundo quer ferir a minha e a sua identidade. Quando o mundo nos ataca, porque as aflições, tribulações, nós sofremos muitas vezes, sabe por quê? Porque nós somos fiéis, somos chamados para ser fiel. Aí você olha para o lado, de repente tem alguém que não é tão fiel e está indo, está caminhando. E você está ali, lutando, orando e tal. E, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Por que o fulano aqui, que não observa a palavra de Deus, que não é temente ao Senhor, que não tem nada disso, ele avança e eu não avanço? É porque o inimigo, ele sabe quem você é em Deus. Ele sabe de que depois do seu nome tem um sobrenome que te identifica. Seu nome, o seu sobrenome é Filho de Deus. Amém ou não amém? Você é um filho de Deus, você é alguém chamado e marcado pelo Senhor. Há uma chancela de Deus sobre o teu nome. Quando você entregou a sua vida a Jesus e passou a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus acrescentou ao teu nome uma identificação. Você não é mais bastardo, você pertence à família sobrenatural e espiritual, à família de Deus. Você é um filho de Deus. Mas é exatamente isto que o mundo, o inferno e o diabo quer destruir em você, a tua identidade, quem você é. Não permita que o mundo destrua quem Deus fez você ser. Amém ou não amém? Eles tentaram, vamos botar outro nome, vamos mudar a identidade, porque Daniel, Azarias, Misael e Ananias são os nomes hebreus, mas eles têm que ter nomes babilônicos, porque, Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abidnego, nomes babilônicos, inclusive nomes que tinham todo um significado de deuses babilônicos. O que eles queriam com isso? Mudar a identidade daqueles que eram servos e filhos de Deus. E o diabo continua trabalhando da mesma forma, querendo mudar a tua identidade, querendo manchar quem você é, mas você é um filho de Deus. Amém ou não amém? Então, quando as lutas vierem, a situação está apertada, está difícil, mas está para todo mundo, irmãos, e Deus é com todos nós. Não permita nenhuma luta manchar ou apagar o nome que Deus escreveu lá, te identificando a chancela de Deus sobre a tua vida. Não permita. Encare e diga: eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Há o nome de Cristo sobre o meu nome. Aleluia. Vamos lá. Seguindo a quarta lição, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A quarta lição é: ser fiel é uma questão de decisão. Ser fiel é uma questão de decisão e não de circunstâncias. E tem que ser uma decisão, porque as circunstâncias serão sempre adversas. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, mas também quando está difícil. Seja no vale, seja no deserto, seja nas montanhas, nós somos chamados para ser fiel ao Senhor. Amém ou não amém? Mas você precisa ter essa decisão. Por quê? Porque seja qual for a situação que vier, ela vai te impulsionar, porque nós somos a carne é tendenciosa a se distanciar de Deus.
Por isso que nós temos que todos os dias buscar o Senhor. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém ou não amém? Todos os dias, não dá para entrar no automático. Uma vez eu fui ministrado por uma esposa de um pastor na igreja da Piã, a esposa do pastor Marcos, de Copacabana, e ela trouxe uma mensagem, isso deve ter mais de 20 anos atrás, que marcou a minha vida. Ela disse, não entre no automático com Deus. E eu percebi que a minha vida estava no automático, e nós com muita facilidade entramos nos automáticos. Depois de um tempo servindo ao Senhor, e principalmente trabalhadores da casa de Deus, pode cair nessa mentira de Satanás de entrar no automático. Como seria o automático? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou responsável por alguma área, eu estou ajudando, mas eu não estou orando. Não, Deus está me vendo, Deus conhece a minha oração, Deus sabe, eu estou aqui no meu coração. Irmãos, tem que ter mesmo o joelho dobrado, tem que gastar tempo em oração, tem que separar tempo dedicado à oração, à leitura bíblica, o devocional. Não tem esse negócio, eu estou em espírito de oração. Depois que inventaram esse negócio de espírito de oração, muita gente não quer mais orar. Fala para alguém do teu lado, vai crente, orar, vai crente, orar. Quem está em casa, vai orar, crente. Vai dobrar joelho. Tem um lugar seguro para você ir orar, um monte seguro? Vá, subir um monte, vai orar, vai buscar. Ah, mas tem que organizar um grupo na igreja. Ei, não tem que organizar grupo, isso é pessoal, é você e Deus. Eu jejuo quando tem um propósito na igreja, e a tua vida não tem propósito, e o teu próprio coração como altar de Deus, você não tem propósito. Faça um propósito com Deus para edificar a tua vida no Senhor, para que haja mais unção de Deus sobre ti. Crente tem que orar, crente tem que jejuar, crente tem que ler a Bíblia, e crente tem que viver a Bíblia. É dessa forma. Agora, isso só vai acontecer se for uma decisão minha. Porque ser fiel a Deus é uma questão de decisão e não de circunstância. Quando tiver mais difícil, eu oro mais. Não. Se eu tiver decidido ser fiel ao Senhor, eu vou orar em todo tempo, porque a Bíblia ordena que eu faça isso. Amém ou não amém? Bom, vamos seguir. A quinta lição que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo de número 9, que diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Que lição que eu aprendo nesse verso? Que, meu irmão, agora a lição número 8 diz que ser fiel é questão de decisão, não é? Você tomou a decisão de ser fiel, só que as circunstâncias podem estar adversas. Ou talvez, pode ser uma circunstância ruim, ou talvez haja alguém com uma circunstância até boa. Porque, por incrível que pareça, para algumas pessoas, a pandemia, na questão financeira, foi melhor, rendeu mais, né? Para algumas pessoas rendeu mais. Mas e aí? E se tiver boa? Será que a gente tem que relaxar? Claro que não. Em todo tempo, nós temos que confiar em Deus, e a hora é agora de confiar em Deus. Fala isso, ministra sobre alguém do teu irmão do teu lado, fala, a hora é agora de confiar em Deus. É a hora de nós confiarmos em Deus. No versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia da compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus concedeu. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele corria um risco? Sim. Quais eram as possibilidades? Vamos analisar aqui, voltar para analisar o cenário. Vamos analisar o cenário. Nabucodonosor, rei da Babilônia, um camarada extremamente violento e poderoso, porque ele havia vencido, era o reino dele que estava. E ele diretamente dá ordem a um dos seus serviçais, chefe dos eunucos, ele dá ordem dizendo, olha, separa os melhores e dá para eles das minhas finas iguarias que eu como, do meu vinho, e prepara, é isso que eu quero que eles sejam babilônicos. Aí ele dá a ordem. Imagina se você fosse um serviçal de Nabucodonosor, para você tentar imaginar a ideia. Ele deu a ordem. Então imagina, o cara deu a ordem. E agora vem um Daniel, que é um escravo, e fala assim, não quero comer dessa comida que o rei mandou você me dar, não. Eu sei. Em outras palavras, eu sei que se falar com o rei agora, o rei não vai querer voltar atrás, mas você poderia me deixar isento disso? Tanto é que ele expressa, dizendo assim, depois, cara, você está louco, o rei vai me matar,
Porque depois de um tempo, vocês vão estar mais franzinhos do que os outros, ele vai perceber e vai saber que a culpa é minha, vou perder minha cabeça. Então, analisa comigo. As chances de Daniel conseguir este favor do chefe dos eunucos eram mínimas. Mínimas. Porém, há um grande diferencial. Houve um diferencial na vida de Daniel e seus amigos, como existe esse mesmo diferencial na nossa vida. E esse diferencial é o próprio Deus. As possibilidades eram mínimas de o pedido de Daniel ser atendido. Havia risco de vida, o outro. E por quê? Por que ele aceitaria fazer isso? A troco de quê ele ia arriscar a sua vida por um escravo? Ele estava lá bem servindo ao rei da Babilônia, ele era o próprio babilônico. A troco de que ele atenderia o pedido de Daniel? As possibilidades eram mínimas, mas quando Deus está no meio e dentro, no controle do propósito da nossa vida, é Deus quem faz as portas se abrirem. Deus é Deus do impossível, a possibilidade pode até ser zero. Nessa ocasião poderia até ser zero, mas diz aqui o texto que nós lemos, que no versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Foi Deus quem moveu no coração daquele eunuco, assim como é Deus que age na minha e na sua vida. Quando as impossibilidades baterem à sua porta, é hora de confiar em Deus. Como é que está a tua vida agora, meu irmão? Está olhando para um lado e para o outro, não está vendo saída? É hora de confiar em Deus que Ele, com misericórdia, vai abrir porta onde você não vê saída, fazer caminho onde você não percebe que possa haver caminho, porque Deus é Deus do impossível, sim. Ao som da sua voz, os montes tremem, as bases do limiar se movem. Quando Deus dá uma ordem, todos obedecem. Deus parou o sol por causa de um pedido de um servo fiel. Sabe por quê? Porque Deus move céu e terra, se necessário for. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E quando alguém decide confiar nele, quando alguém que é chamado para ser fiel, decide depositar em Deus toda a sua confiança, então Deus entra com providência. Se o meu limite é até aqui, eu vou até aqui, mas eu preciso chegar lá. Quem me levará lá? O Senhor me carregará no colo e me levará lá. Território de Deus é operar o território chamado do impossível. A terra do impossível é a terra que Deus faz. Quando as minhas possibilidades se esgotam, Deus entra com providência, então eu profetizo e chamo, admoesto você, ei, é hora de confiar em Deus, amém ou não amém? Grita para a tua alma dizendo, ei, é hora de confiar no Senhor. Não é hora de se amedrontar, de se acovardar, de recuar, desistir, é hora de confiar em Deus. Se Deus está mandando, se Deus está falando, então confia no Senhor. Mas pastor, não tem nenhum sinal. Ei, nós não fomos chamados para andar por vista, mas sim por fé. Aleluia. Glória a Deus. Aprendeu aí? Estamos na qual lição? Vamos para 6 agora. É hora de confiar em Deus. Ok. Eu confio no Senhor. Repita comigo isso. Diga, eu confio em Deus. Versículo de número 9. Versículo de número 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois, veria o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Versículo 12, é aqui. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. 10 dias. Fala comigo para gravar no teu coração, diga 10 dias. 10 dias. 10 dias aqui não significa que eu vou contar o dia aqui. Significa um tempo. Mas pode ser que sejam 10 dias mesmo. E eu estou crendo que serão 10 dias. Mas é necessário, a lição é, faça um propósito com Deus. Você tem que fazer um propósito com Deus. Quem confia em Deus, se nós falamos, agora é hora de confiar em Deus, então faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou confiar em Ti, vou fazer um propósito contigo. E faz um propósito com Deus. Faz uma aliança com Ele.
Não é pôr Deus contra a parede, não, eu vou pagar a Deus. Não, você não vai pagar a Deus, o que você vai pagar a Deus se tudo é dele? Mas é fazer um propósito com ele, é buscar mais a ele. Senhor, eu quero te buscar até eu te encontrar para resolver essa causa na minha vida. Faz um propósito, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, faz como o profeta disse, Abacuque, por-me-ei na minha torre de vigia e aguardarei até que o Senhor me dê resposta à minha queixa. Esse é um propósito de continuar em oração, aguardando fielmente a resposta de Deus. E não oscile no seu propósito, fica firme, porque um dos piores pecados que o crente comete hoje é que ele faz um propósito hoje, eu vou ser fiel, mas ele sai daqui para fora e já as coisas já convence ele a não ser tão fiel e a sair do propósito. Ele ouve uma palavra, ele é desafiado, o coração dele é tocado, eu vou orar mais. Ele sai daqui pensando, eu vou orar mais, eu vou subir o monte, eu vou me dobrar o meu joelho 3 vezes ao dia, eu vou durante toda a semana fazer um jejum de manhã. Aí ele começa na segunda-feira, mas na terça-feira ele já, não vai dar hoje porque eu vou ter que ir em tal lugar. Não tem essa de ir em tal lugar, propósito é propósito, e com Deus não se quebra a aliança. Um dos graves motivos pelo qual nós sofremos, irmãos, muito e perdemos batalhas, é porque nós quebramos a aliança, porque o Deus que nós servimos jamais quebrará uma aliança conosco, mas nós quebramos. Então aprendamos aí, vamos aprender a ser crente de novo. Você é chamado para ser fiel, então faça um propósito com Deus e fica firme nesse propósito. Quem sabe, em 10 dias, se é 10 dias, faça 10 dias. 10 dias de jejum e oração, 10 dias de subida ao monte, 10 dias de fidelidade, um exercício para Deus restaurar a tua alma, para Deus trazer um novo na tua vida. Amém ou não amém? Faça um propósito com Deus. 7ª lição. Você vai aprender o seguinte, que no primeiro momento vai ser mais difícil. Sabe por quê? Porque você não vai ter tanto apoio. No primeiro momento, é um momento desafiador. É um momento que você não tem sinal nenhum. É um momento que às vezes alguém vai até dizer assim, tolice isso, não vai resolver nada. Ao primeiro momento, talvez até o nosso próprio coração tentando nos enganar vai dizer assim, esforço à toa, mas persevera. Fala para alguém do teu lado aí, vai, persevera no propósito. Vai ser difícil no início, mas é aqui, a 8ª lição é essa, que a sua postura firme e saudável fará você ganhar apoio e fortalecimento. Porque os primeiros dias ele pediu, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Versículo 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. O 15 diz, no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos dos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Sabe por quê, irmão? Quem se alimenta do alimento que Deus dá, sempre estará mais robusto e forte. E depois de um tempo de oração, de jejum e de cumprimento de propósito, pode ter certeza que vai aparecer e transparecer no teu rosto que Deus está te fortalecendo. Eu desafio você a fazer um propósito com Deus. 10 dias. Se nós estamos falando essa manhã de 10 dias, faz um propósito 10 dias. Se em 10 dias a sua alma não estará mais fortalecida em Deus. E outra, quem está de fora verá e vai dizer, opa, tem algo diferente em você. E aí você vai ganhando força, porque é muito bom, né? Quando alguém olha para nós e fala, tem algo diferente em você. Alguma coisa aconteceu, você está firme. A luta não mudou, continua a mesma luta, mas você está firme. Aí você vê que é resultado da tua oração, do teu jejum, do teu propósito com Deus. Porque no início é mais difícil, mas em 10 dias você vai, sua postura firme e saudável, não cabisbaixa, não esmorecida, não, confiante no Senhor, alegre no Senhor. Eu creio em Deus. Ele me deu uma palavra.
O Senhor me deu uma palavra, tem uma promessa de Deus para a minha vida, eu estou no propósito com Ele, e então eu me mantenho firme, e isso vai me fortalecer ainda mais. Isso vai fazer com que eu ganhe apoio, porque outros verão e falar, eu quero caminhar contigo, quero fazer a mesma coisa que você está fazendo. Às vezes nós temos o desejo que todo mundo chegue conosco, vamos fazer junto, vamos lutar junto, vamos orar junto, mas o pontapé inicial tem que ser pessoal. Muitas das vezes você tem que começar para que os outros sejam atraídos. Então comece e mostre-se firme e saudável. E pode ter certeza, a presença de Deus na tua vida vai atrair os demais. E eu estou profetizando isso na tua casa. Se tem familiar teu que está distante do Senhor, desanimado, e você já não sabe mais o que fazer, já falou, eu profetizo em nome de Jesus, faz um propósito com Deus de 10 dias pela tua casa. Faz um propósito com Deus de 10 dias pela tua casa. E mostre-se firme e fiel ao Senhor. Em 10 dias... Deus vai fazer brilhar o teu rosto e esses que estão desanimados vão ser atraídos, não por você, mas pela presença de Deus que há em você. Quantos creem, podem dizer glória a Deus? Podemos aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus! Oh Deus, maravilhoso tu és. 8 lições para a vida daqueles que são chamados por Deus para serem fiéis. Mas ser fiel por quê? Para quê? Irmãos, porque nós temos uma missão. Essa é a missão. A missão é ser fiel. Em que circunstâncias? Eu vou destacar 3 aqui. Ser fiel ao Senhor, apesar das lutas. Ser fiel ao Senhor, apesar das tentadoras ofertas. E ser fiel ao Senhor, apesar da prosperidade. Veja, isso não é a luta. Já falamos um pouco sobre isso. De onde veio Daniel? Estava lá na sua terra. Mas agora, ele é cativo numa terra estranha, onde um povo estranho adora um Deus estranho. E ele está sendo forçado, ele está sendo impulsionado a ser transformado, a mudar a sua identidade de servo de Deus de Israel para alguém que é babilônico. Isso não é uma luta? Imagine quantos e quantos familiares, talvez guerreiros da família de Daniel ou amigos não morreram quando Nabucodonosor invadiu. Muita tristeza, muita luta. Era muita luta, como você talvez esteja enfrentando hoje. Mas Deus te chamou para essa missão, ser fiel a Ele, apesar das lutas. Seja fiel ao Senhor. Então grava isso no teu coração. Seja fiel ao Senhor, apesar das lutas. Mantenha-se fiel ao Senhor no tempo de dificuldade. Os das tentadoras ofertas. Versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Proposta boa. Gente, comer do melhor, beber do melhor vinho, estudar na melhor faculdade com emprego garantido dentro do palácio. Foram escolhidos e falaram, separa eles, botem eles para estudar 3 anos, sendo que 3 anos, só estudando, comendo da melhor comida, bebendo do melhor vinho. Que proposta! Mas nós somos chamados para sermos fiéis, amém ou não amém? Fiéis acima de tudo. Mas isso me colocaria a minha vida lá em cima, meu irmão. Só vai pensar assim quem esqueceu de que a nossa vida é eterna. Esta vida, esse tempo aqui que nós chamamos de vida é passageiro. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus, amém ou não amém? Ei, servos de Deus, filhos de Deus, nós somos chamados para a eternidade. É lá que nós vamos viver verdadeiramente a vida, diante de Deus e na presença do Senhor. Mas quando nós nos esquecemos disso, nós priorizamos mais as coisas dessa vida. E aí vem uma proposta dessa, ela é tentadora para mim, mas lembre-se, eu, você, nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor, apesar das tentadoras ofertas que poderão chegar. Seja fiel ao Senhor no tempo de dificuldade, mas seja fiel também ao Senhor quando vierem as propostas que aparentemente vão te tirar de uma situação nesta vida, mas vão te distanciar de Deus. Seja fiel ao Senhor, não tema em ser fiel ao Senhor. Volte a fazer um propósito com o Senhor, volte a orar e diga: Senhor, eu não vou me importar com as coisas aqui.
Terceira coisa, irmão, seja fiel apesar da prosperidade. Continue sendo fiel mesmo quando Deus te colocar nos lugares altos. E aqui, você vê que não encerra, né? Porque eu vou dar continuidade ao livro de Daniel, como fizemos com Tessalonicenses. E se você quiser, não perca nenhum dos cultos e palavras, mas aprenda aqui. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, apesar das lutas. Ser fiel a Ele, mesmo quando estamos sendo cercados de ofertas tentadoras, mas também sermos fiéis a Ele quando Ele nos colocar em prosperidade. Quando Deus te abençoar, também não desvie o teu coração do propósito de estar sempre na presença de Deus. Amém ou não amém? Lembre-se, você é chamado para ser fiel. Você aprendeu lições valiosas para a sua vida hoje. O inimigo vai te atacar porque Deus tem propósito na tua vida. Você não é o único a ser atacado. Há irmãos, servos de Deus, também lutando. Lembre-se que a estratégia de Satanás é tentar destruir a sua identidade. Destruir a sua convicção, quem você é. Lembre-se que ser fiel é uma questão de decisão e não de circunstância. E agora é hora de confiar em Deus, faça um propósito com o Senhor. Lembre-se, primeiro momento é mais difícil sim, mas depois você vai ganhar apoio. Deus estará contigo. Porque esta é a tua missão, ser fiel, apesar das lutas, ser fiel, mesmo cercado de tentadoras ofertas, e ser fiel quando Deus te colocar nos lugares altos.